Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias, como a de hoje, que na verdade vai ser um balanço de histórias e histórias, tá certo? Então temos aqui sentado na mesa, além de esse apresentador que vos fala, o nosso primeiro apresentador, e o Coringa, Major Palumbo, primeiro apresentador, e o Coringa, digamos assim, Olá. Coringa, né? O nosso querido Martinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse ano. Toda a equipe tem um PPTO, né? Pau pra toda a obra. Pau pra toda obra. O Martinho é PPTO mesmo. Eu sou o PPTO. Além de eu, como ele fala, o Palumbo, ele é da equipe jurídica. Equipe jurídica. Só ele. Da fundação. Legal. Não que eu queira desse jeito, né? Mas é a obrigação de fazer, né? É o que sobra, né? Vai dar certo, tenho certeza. Nós vamos contar um pouquinho para vocês aí de como surgiu a ideia do podcast, né? E hoje a gente já está aí com vídeos que a gente estava até olhando agora com mais de 1000 visualizações para o nosso público, né? Tá na bolha ainda, né? Mas é bastante gente. E a gente vai falar um pouco dessa história e coisas que marcaram, né? Tanto o Martinho, quanto eu, quanto o Palumbo, nessas tantas entrevistas aí. Eu vou começar pelo Martinho, pelo Palumbo, que foi o nosso primeiro apresentador. Conta aí, Palumbo, como é que veio? Depois o Martinho complementa da criação, que foi a ideia dele, né? É o seguinte, quando a gente fala sobre o Corpo de Bombeiros, não dá pra gente contar a história de um, né? A gente tem que contar a história de muita gente e a partir do momento que a gente estava aqui na Fundabom, escuta, a gente precisa guardar algumas histórias. Quais histórias? Aquelas boas histórias. Histórias das ocorrências, histórias de vítimas salvas, insights que os bombeiros tiveram, porque isso não é escrito. Não fica em nenhum lugar. Então, a chance... E ficava só naquela conversazinha naquela conversa de descontração do dia a dia. Da prontidão, aquela conversa do futebol, do churrasco. Pô, porque o cara desceu pela corda, entrou pela janela. Pô, mas e aí? Mas ninguém contou. E a gente, quando o Coronel Martinho, a Fundabom toda, a gente fala assim, a gente precisa ter um local para guardar isso daí. E vai começar com quem? A gente fala, não, vai começar com o comandante. O comandante, na época, era o Coronel Pavão. Então, a gente falou assim, não, esse vai ser o primeiro, porque ele vai ter que dar ali o pontapé inicial para contar várias histórias e um monte de história legal. Fala sério, pô. Já ouvimos muitas histórias Muita legais história aqui. legal. Cara. Até hoje, ninguém Até bateu hoje. o número de visualizações do episódio do então comandante Coronel Pavão. Mas é Do porque Pavão. a gente tá na bolha ainda. Eu acho que quando a gente sair da bolha, né, da audiência aí, isso vai ser muitas vezes esperado. Vai, porque as histórias são legais demais. São legais, pô. são legais. Imagina. E você, bom, eu sei que você foi o cara que perturbou o nosso diretor de finanças para comprar os equipamentos. Conta um pouquinho Mas dessa a história começa antes disso. Que bom, conte. Você falou que a ideia foi minha, a ideia não foi minha. A ideia não foi minha. Aliás, eu não fui favorável à ideia no começo. Você tá brincando. É verdade. Agora você é o diretor, então. É verdade. Sei. A gente muda nessa vida, né? Não, mas Tem foi... No caso do Evoluiu, Martim, sim. então mudou um pouquinho, né? Não, ele sempre apoiou, né? Sempre apoiou. Eu falo assim, que eu fui feito pra isso aqui, né? Eu passei a vida inteira metendo a caneta em todo mundo. E quem tá me escutando deve estar fazendo assim lá, né? Estudando direito, regulamento. Nas horas de folga o pessoal deve pensar agora, né? Acho que nas horas de folga ele ficava pensando, né? Como montar um podcast, né? Nada a ver, olha, eu não fui favorável, não foi ideia minha. A ideia foi do Itinossi. Eu cheguei na fundação... Nosso último presidente. Presidente Tinossi, pô. O Itinossi. O Itinossi é um cara que tem uma visão assim que a gente tem que bater palma, né? Sem dúvida Ele enxerga longe. Ela alavancou muita coisa aqui. E aí falou, Martinho, tem que fazer um podcast. Martinho, tem que fazer um podcast. Eu escutei aquilo, falei, um podcast? Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Não liguei o Lé Concré, né? Ele não ia ser um podcast nosso. Então a gente tinha que ter essa sacada de buscar nos quartéis as histórias legais do Corpo de Bombeiros. A Porque ideia... querendo ou não, né, Martinho? Desculpa, Coronel Martinho. Senão eu já tomo uma aqui, eu tô brincando. Eu acho. Não, isso aí já ficou no passado. Tô brincando, é brincadeira. Isso aí Não, Martinho, fala assim, pode me chamar pelo meu apelido, Coronel Martinho.
Uma vez falaram isso pra mim, falou, puta, eu tomei uma dessa aqui. Tomou. Com quem que foi? Foi logo que eu já era aposentado e tal. E na brincadeira, eu falei, não, pô, fulano ali. Não, pode me chamar pelo meu apelido, Coronel Fulano. Pô, comecei a rir ele também, né? Não, Você fica naquela assim, constrangimento, né? Vou chamar como, né? Pô, Da onde tudo que amigo, vai? pô. Cara, a gente já evoluiu disso, né? Mas, muito. Entendeu? Até pelo fato que a gente tá na reserva, né? Então... Mas a capacidade, Mas olha, né? quem pegou, eu não fui favorável, o Itinócio teve a ideia, mas quem alavancou isso daqui foi o Palumbo. Foi o Palumbo, porque a gente teve uma reunião que eu lembro até hoje, aqui no Bomba Café, em que ele veio e trouxe um cara pitoresco. Que eu olhei pra ele e falei assim, o que isso tá fazendo aqui, né? Quem que era? Eu Quem olhei que era? pra ele, Cabelo. era o Ah, cabelo. cabelo. Era o cabelo. E o cabelo, aquele jeitinho dele, não, a gente vai fazer um monte de coisa aqui, a gente vai pegar e vai fazer, acompanhar as ocorrências na rua, vai dar um monte, vai bombar isso daqui, em um mês vai ter 1 milhão de visualizações e seguidores. Eu Mas falei... não é, pô. O problema é que a gente... Esse Mas caso, quando a gente já sabe que não é legal. ele me convenceu quando ele falou isso. Eu não tô tirando sarro. Ele me convenceu quando ele falou isso. E aí a gente embarcou. Aí aconteceu o que você falou. Eu comecei a perturbar o diretor financeiro para comprar equipamento. o equipamento. Compra. Porque o nosso diretor é um unha de vaca, né? Ainda bem, né? Ele não abre. Ainda ele bem. conta o Segura ali e acabou. Mas a gente não entrou ainda nessa fase. Mas nós vamos entrar. Porque o Acompanhar a Ocorrência fez Sim. muito programa de televisão subir. Explodir. Muita gente pegar ali, por exemplo, as histórias que a gente contaria aqui no nosso Bomba Café, no nosso BombaCast, perdão. E a gente sabe que eles acabam usando isso. E a gente não. Novidades para 2024, Palumbo. Isso aí. A gente vamos falar disso agora. Vamos falar mais pro final, né? Não, Deixa mais pro final. Ah, Daí dá o pessoal spoiler. assiste até o final. Dá um spoiler. Dá spoiler, né? Não, a gente já tem. É o cabelo, a gente vai colocar o cabelo para acompanhar. Não, a gente já tem. Ó, a primeira ideia era essa, né? A primeira ideia era essa. A gente Ele chegou aí, vamos fazer justiça. Ele chegou aí 3 vezes para acompanhar a ocorrência e não deu nada. Lá no Butantã. mas a gente sabe como é que é. Cansamos no de vez. Gebemar. Cansamos de vez. No Butantã ele foi 2 vezes e uma vez no Gebemar. Nós cansamos de vez. Quantas vezes equipes de TV? Ficava uma semana, às vezes, no quartel. Qual que era aquele apresentador do SBT que veio aqui várias vezes, não conseguiu pegar nenhuma ocorrência? Olha, eu me lembro de um, eu não lembro se era do SBT, eu tô lembrando agora daquele gaúcho, que ele conhecia até a família da minha mãe lá de Caxias, como é que ele chamava? Um cara carequinha, usava um óculos. Ele foi da Globo, depois acho que ele foi pra Record. Esse cara era um pé gelado, cara. Ele tantas vezes tentou fazer matéria. Vamos acompanhar uma ocorrência. Não dava nada. Ele era o pé gelado ao contrário. Não, ele virava, ao contrário. Ele virava as costas e caiu o mundo. Tudo. E aí acabou. Dá pra você vir agora? Agora não dá, não estamos mais de plantão. Mas é difícil. Pegar o time é difícil. É difícil. Tem muita ocorrência, né? A gente já tem 2.000 ocorrências por dia. Mas olha, a gente fez isso daqui do jeito que o bombeiro faz tudo que faz, né? A gente começou com o que tinha, fez o que podia. Erramos um monte. Erramos bastante, mas olha, já passou por 3 fases, pelo menos, historicamente, né? A fase do Bomba Café, quando as entrevistas eram lá embaixo. Né? O Palumbo foi o entrevistador principal, acho que todas foram com você, né, Palumbo? Sim, lá embaixo, no começo, sim. Você ficou olhando aqui a plataforma. Mas é legal quando dele. você olha no passado e vê lá o café. Pra quê? O pessoal, quando estiver aqui no centro, passa aí, toma um cafezinho no Bomba Café e dá uma olhadinha aqui na frente do Tribunal de Justiça, do lado do Corpo de Bombeiros. Então não tem um ali que você fala, pô, que legal, os caras estão exatamente conversando na frente ali do quartel dos bombeiros. Então era um chamariz. Ainda é, pô. Quem não passa aí na frente, pô, que legal, quero tomar um café. A única coisa só que a gente, né, a fundação tá crescendo e a gente sabe que a gente vai ter umas estruturas melhores daqui a pouquinho, não é? Se você ajudar, né, Palumbo? Também, pô. Eu também, né? Abafa. Eu tô falando isso, eu tenho que fazer justiça, né? Porque o Palumbo, além de apresentador, né, vereador, todo mundo sabe, ele foi o cara que nos ajudou muito na realização do evento esportivo principal da fundação, que foi a Corrida do Bombeiro, né, Palumbo? Mas isso é legal demais. A gente vai conversar, né? De todo mundo que a gente tocou ideia aqui, a fundação, ela tá no nosso coração e a corrida é muito legal, né? Muito legal. Imagina, na época do comando. Pega o troféu que tá atrás de você aí, põe aqui na mesa. É o evento esportivo. Esse redondo aí. Qual? Põe na mesa, o redondo. Esse aqui, né? Redondo. Esse aí, aqui, ó. foi. Olha lá.
Tá aqui. Bom, basta dizer que dos eventos o bombeiro sempre teve corrida de rua. É Sempre. histórico no bombeiro. Mas a mais duradoura, eu não sei, eu posso estar cometendo alguma imprecisão com o interior. Mas eu sei que na região metropolitana, isso eu posso afirmar com 100% de certeza. A corrida do 12 de julho é a corrida de pedestre mais antiga do bombeiro. É. Você lembra quando Lógico, começou? lógico, imagina. Começou aqui na frente. Começou aqui na frente, Na Praça da Sé. 1995. Ninguém- 97. foi a Ninguém primeira. tinha corrida de rua. É. Ninguém tinha, ninguém queria saber. E agora é uma coisa legal demais. A gente não vai incentivar essas corridas que vão trazer saúde, os bombeiros gostam. Fala sério, lá no Parque da Independência, a gente chega lá naquela Alameda, 5 mil pessoas lá. Que maravilha. Mas Já lembra? foi Quantas vezes, pô? 5 mil pessoas. 5 mil pessoas, os caminhões dos bombeiros todos parados, famílias, pessoas andando com cachorro. E os Ficou eventos todo que a mundo gente nos fazia eventos. depois, hein, Paulo? Muito legal, pô. Houve uma fase, né, em que Até o Marcelo Nova veio cara, tocar, lembra? tocou, fazia show. O Carline veio, o Carline veio Carline, tocar. Marcelo Fazia a Nova. competição do bombeiro mais resistente, Não, montava tá. a arena depois da corrida, alavancava já com 5 mil pessoas no evento. Bombava, o negócio bombava. Bombava. E é Vamos, legal, nós né? vamos voltar. a Vamos ter isso. voltar. É, a pandemia, na Pandemia verdade, deu deu uma. Né, a gente tem que. E não fomos só nós, né, Paulo Mundo? Eventos, de uma forma geral, sofreram bastante com a pandemia. E a gente está num movimento agora, acho que de retomada, né? E assim, a vida mudou, né? Lógico. Vamos. Agora, voltando a falar das gravações ali embaixo, era o que tinha, né? Como eu falei. Ah, e a gente tinha um problema de som, áudio. barulho, Barulho. e tal. E assim, de vez em quando, o pessoal batia na porta lá. Não, e uma tem o pessoal vez- que mora aqui, tem os gari. Conta a história dos gari. Não, foi legal. A gente tava aí normal, gravando, aí os caras passaram, bateram na porta. Pô, quer comer um bolinho? Não, aí tava ao vivo. Aí a gente desceu, saiu, foi lá, tirou uma foto com os caras, né? Ô, Major, chega aí, vamos comer um bolinho. Então foi com bolinho, tudo, um café. Foi legal pra caramba. Mas as tiazinhas, quando viram que era o Palumbo, queriam até autógrafo, né? Não, nada. Mas foi mó barato. Muito legal. Porque... Eu pensei que você contou outra história. Eu lembro que eu tava aqui, eu não sei se ele foi na minha, né? Que a gente tinha um problema de áudio, né? E aí, no meio da entrevista, foi fazer E o um barulho suco. do- Não, ligar o liquidificador. É, O liquidificador cobriu o áudio da entrevista. cobria tudo, mas não tem o que fazer. Mas foi legal, porque Foi um aprendizado, né, Paulo? não só aprendizado, mas, comandante, quando o senhor fala, olha a história riquíssima que o bombeiro tem em São Paulo. Nós tivemos aqui pessoas que infelizmente já não estão com a gente. É E verdade. graças a Deus ele veio aqui contar, e o relato está gravado, está na plataforma, todo mundo vai conseguir saber aquilo que ele fazia, aquilo que ele pensava, né? Que pena que a gente não Não, vai ele conseguir fe- e tirar tanto. E ele fez uma descrição, não sei se você vai lembrar disso, não sei se o Martinho também lembra. Ele contou aquele episódio do desabamento do prédio Eu lembro. na cidade. São José, não, Piracicaba, Ribeirão Preto. né? Ribeirão Preto, eu acho, ou Piracicaba, não me Acho lembro. que foi Piracicaba. Que o pai Ribeirão dele, Preto. Ribeirão Preto, que o pai dele tinha uma livraria embaixo do Então, prédio. E o pai dele estava chegando, ele quase foi vítima, né? Coisas que a gente ouvia falar, né? Ocorrências, porque não é da nossa época, né, Então. Paulo? São coisas muito antigas. E você ouviu o relato de quem viveu aquilo lá, né? Ele E era o- cadete da academia na época. quando e o aconteceu esse relato do episódio. Joelman? Também tá gravado uns aí pra passar agora, hein? Pô, se você não viu, É, vai isso não olhar, foi olha lá. ainda. Não né? foi a hora ainda. Não foi ainda. A gente gravou Vai jogar agora nos 50 anos. 50 anos em fevereiro. Fala sério, cara. Não, mas eu entendi o que você falou. Muitas pessoas que vieram aqui, que deram relatos Contribuição. né? contribuição na história do João, que só enriquece, né, Paulo? Só. Porque eu digo o seguinte, eu já cansei de falar isso, o pessoal não aguenta mais ouvir. A história é um mosaico. Você tem a sua visão, eu tenho a minha, ele tem a dele. A minha, às vezes, ele tá lá, a sua de ouvir dizer, e a dele é de ter sido protagonista. De tá São ali. visões completamente diferentes, mas que quando você coleciona esse monte de retratos, né, essa colagem, a gente tem uma ideia melhor da história. E esse podcast eu acho que tem feito esse papel. Tem gente que fica brava, né? Não foi bem assim, né? Quantas vezes? Já ouviu, já? Já. Mas, gente, é o recorte, Tem né? uma coisa que acontece de vez em quando, né? Chega um veterano aqui e fala: bom, vocês entrevistaram tal pessoa, ele contou a história de um jeito, mas eu vou contar do Como é que Quantos foi? já não falaram isso? como realmente foi. Né? Que continua sendo a visão dele. É a visão, lógico. Que é importantíssimo, né? Lógico. Que é a somatória de todas é que constrói a E, história. e os papos engraçados, né? Papo de prontidão, né? Papo de ocorrência. Né? O pessoal lá do GBMar que a gente entrevistou também no começo. Né? Vieram vários aí, eu lembro do Nishihara, vi. Você que entrevistou o Nishihara, né? Foi. Não, acho que não foi o. Fui acho eu. que foi o. Foi você? O Coronel Fui eu, Martins. Fui eu.
Mas você entrevistou o Magalhães Egídio. O veio. Egídio, foi você? Foi. O Egídio, senhor Egídio, pelo amor de Deus, O sargento Egídio, é. pô, a família Medeiros, né? Pelo amor de Deus. Que Nós vamos fazer isso, uma mesa cara. de família Medeiros aqui. Tem que fazer, porque os caras são Pô, sensacionais. nós vamos fazer agora em janeiro. Eles E ao vivo, contando- né? Já pode falar, né? Nós vamos começar em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, começa a fazer ao vivo. E vamos trazer a família Medeiros para todo mundo pra contar a todo história mundo ver. junto aqui. Pai do Hernani. Pai do Não, Hernani fala sério. também veio Simão. aí. O Simão, Simão, pô. veio Simão contou uma história, falou assim, ó. Eu entrei, o Joelma pegou fogo a partir do 11º andar, né? Quando começou ali na parte do ar-condicionado, aí começou a se espalhar, porque até o 10º andar, se eu não me engano, ali é garagem. Uhum. Ele falou, ó, eu consegui subir. Mas como ele subiu? Ele subiu com uma escada, jogando em cima da plataforma, né, da projeção da sacada. Aquelas externas. E ele falou que Escada ele de amarrou gancho. na parte de gancho, e aí ele subiu e ele entrou. Na hora que ele entrou, falou, meu, não tô enxergando nada. Ele não tinha PR, não tinha EPI, pô. Qual que era? O que ele tinha? Tinha nada. Tinha Era lá a roupa do corpo. A roupa do assim, corpo. ó, e A até manga da gandola. gandola, aquela luva de raspa. E aí ele falou que ele entrou pra cá, pra lá, falou assim, de repente, falou, eu vou ficar aqui dentro. Lembra que ele contou? Lembro. E ele falou assim, não, peraí, deixa eu me concentrar. Eu entrei por ali, então peraí, ele fechou os olhos, ele falou que ele foi guiado. Ele foi guiado, o Simão chegou em cima de uma vítima, localizou uma vítima, e depois ele com a vítima conseguiu sair pela escada e tirar, que depois desabou, caiu em cima dele. Lembra dessa história? Lembro. Eu Pois falava, é. cara, inacreditável. Quando ele Ele foi conta contado isso, entre os mortos. Ele foi contado entre os mortos. É. Outra história Foi que divulgado. foi divulgada, inclusive. O pai dele só conseguiu achá-lo no antigo hospital militar, acho que 10 ou 15 dias depois. Que tinha. E o Caçaniga? Caçaniga já veio aqui, tá gravado, a gente não colocou no Então, ar eles ainda. vão ver, vocês vão ver do Caçaniga. A gente tá falando isso, pessoal, porque a gente estamos gravando uma série dos 50 anos do Joelma. Do Joelma agora. A gente já vem há algum tempo Dia produzindo isso. 1º de fevereiro de 2024. Dia 24. Isso aí, 50 Isso vai anos. ser em especial. Outros relatos foram, você falou do Caçaniga, ele fala, outras pessoas que estiveram lá e estiveram aqui no podcast contaram história. Até o Taneu tinha história, Coronel Taneu. porque ele subiu lá do litoral, né? Porque ele trabalhava Pô, lá. o Taneu, ele com 80 anos tá ganhando as medalhas. 85. 85, né? 85. 85 anos, Coronel Taneu. Um abraço pro Coronel Taneu. Esse tem história. É hein? uma lenda, hein? Não, e o que chama mais atenção no Coronel Taneu é a lucidez e a lembrança, a memória que ele tem, que é um negócio. Ele lembra detalhes das histórias, é um negócio impressionante. Mas você falar de perigo, né? Você falou do Simão, que foi um caso assim, chamou muita atenção, né? Muito emocionante o depoimento dele, mas a gente teve algumas pessoas aqui, eu vou lembrar de algumas, que relataram o episódio da CESP. De quando Da o queda prédio, do- né, a parte, né, uma parte do prédio. Quando ele caiu, né? Quando ele caiu, pessoas que estavam lá, né? Eu lembro de algumas, né? Uma que emocionou muito, eu ouvi dizer, foi o Coronel Camargo, né? O Camargão. Ele conta na entrevista dele, quem quiser rever lá, que isso mudou a vida dele, né? O acontecimento da quase morte dele nesse episódio aí fez a vida dele dar uma mudança completa. Ele contou aqui e realmente pra gente foi muito impactante. É um dos episódios mais vistos da plataforma. Camargão. É o Coronel Camargo, contando essa história. Outros vieram também falar sobre o episódio acho que o próprio Santão conta alguma coisa, o Brás contou alguma coisa também, né? O que é legal é que imagina uma molecada que hoje entra no bombeiro e nós temos aí milhares deles, né? Por ano, que estão entrando na corporação. Eles querem buscar as histórias, não só dos livros, né? Temos aqui o Éramos 20, que é da Fundabom, o livro Takaoka. do Takaoka. Né? Enfim, tem outros livros que a gente tem também, mas quem que é a história? Ele vai lá olhar e fala assim, puxa, eu acho que quando a gente tem essas histórias, elas trazem bancos de ideias pra gente na ocorrência. Eu aprendi com o senhor. Então, toda vez lá que eu passo lá na Rio Branco ali com a São João, lembra lá do incêndio da Smart Fit? A gente chegou lá embaixo. Puta, essa história já tem uns 15 anos já. Não, mas é daqui, pô. Foi recente. O senhor é capitão. E aí chega lá, 45 pessoas pra tirar lá de cima. E aí, como é que você faz? O senhor não lembra? Naquele dia lá, o senhor falou assim, nossa, é o Joelma. Eu tô escutando aqui a história dos cruzamento caras... da São João com a Rio Branco. Com a Rio Branco. Foi engraçado que Rua do Boticário, aí você vê, Palumbo,
como, felizmente, graças a Deus, nós evoluímos. É isso. Porque num cenário que tinha tudo para ser Trágico. a gente já tem, mal ou bem, uma proteção estrutural melhor, e isso vem da legislação. Lógico. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tinha equipamentos melhores, proteção respiratória, Proteção. que no episódio anterior não havia. E a gente sacou a escada. A escada. Lembra? Rapidinho. A escada, rapidinho. meios disponíveis. Ia ali em cima, tirava o 3 de uma vez e o bombeiro 4. Não era o ideal, mas tinham 40, então a gente fez lá 10, 12 lances de... Tremenda operação. Uma grande operação, ninguém ferido. Ninguém ferido. E aí, Ninguém ferido. eu e o... Deu certo. Eu, capitão Pavão... Não, o senhor era major. Eu era major comandando o primeiro. O Natália acho que estava nessa Tava também. eu, Natália, de Você e o capitão. Natália de capitão. E aí a gente tava lá no autoescada, falou assim, vamos sair daí, tira vocês daí, né? Enquanto eles estavam no andar, a gente jogando água de fora. Mas, pô, tudo isso que eu queria fazer uma reflexão é que toda essa molecada que vem hoje, e ela escuta essas histórias, ela vai poder acompanhar, por exemplo, um podcast do Sargento Simão. Cara, não tem como você não ouvir o do Medeiros. Não tem como você... 991 visualizações Então, até hoje. Não tem como você não ouvir dos caras... vou lá pro GBMar. Pô, você tem que ir lá ouvir aquilo que os caras passavam antes. São legados. Pô. Tem que entrevistar o Coronel Martinho. Tem que entrevistar todo mundo. Quando a gente tem essas operações que são diferentes, onde a gente sabe que aquela hora, esse seu banco de ideias tem que estar vivo. Porque se você não tem... mas no passado fizeram isso, eu vou fazer isso também. Eu consigo hoje, com toda a estrutura, modificar, tirar as vítimas, apagar o fogo, porque organizar melhor, porque senão, o que vai fazer? Paulo, você tem tanta razão que você está falando, que eu estou me lembrando agora aqui, uma história recorrente, e infelizmente ele não está aqui mais para contar para a gente, mas que a gente ouviu a carreira inteira, foi a história do Coronel Caldas, que tem muitas histórias, né? Muitas. Quando ele desviou a Cachoeira dos Pretos para achar um afogado. É. Você sabe que essa operação já foi reproduzida por outros, né? Uma situação evidentemente parecida, né? Pessoa afogada em local de cachoeira. Você tem lá os sumidouros, né? Que infelizmente a pessoa fica presa, morre e você não tem como chegar. A única forma é você... Turbilhão de água ali. Turbilhão de água, é você desviando para ficar seco você poder tirar. E o Coronel Melo mesmo. Coronel Melo, quando era capitão. E outros aí pelo interior. Então, o que você está falando é perfeito. O banco de experiência que as pessoas vêm aqui e contam pra gente. E não é possível que a gente não vai aprender com isso. A Se corporação a gente for aprende. pensar, né, que o bombeiro é só equipamentos novos, né, novas ideias, enfim, é uma estrutura importante, né? Mas é diferente isso de uma instituição que tem, como o Paulo está falando, um legado, uma história, né? Eu sou a continuação de algo história que acontece há mais de um século. Né? Nós estamos com 43. 143 anos. Desde 1880. Né? É uma história que você conta, né? Viatura a viatura, evolução a evolução. Porque é isso. Ideia a ideia, norma a norma. Tudo isso daqui faz parte do que é o bombeiro hoje que está entrando na escola de bombeiros. Quando eu estava no CBO, eu lembro de ter aula com os senhores. E teve uma ocorrência tal. Puxa, acharam uma pessoa atrás da geladeira. Puta, eu lembro disso. E aí, tô te falando, todo incêndio que eu ia, enquanto Olha, eu não saía, olhava tudo, eu não saía de lá. Tanto que uma vez, logo depois do incêndio infelizmente, da queda do avião, eu tava de área. O primeiro ou o segundo? Segundo. Ah. Aí eu fui lá pra Guarapiranga, às 7h30 da manhã, ocorrência, a gente correu. Do dia seguinte já, não no mesmo. Eu já saindo de plantão. Caiu, acho que numa quinta-feira, eu tava na sexta e fui embora no sábado. E um negócio assim. Bom, só sei que chegou lá, uma vítima... tem uma pessoa aí dentro. Não tem mais ninguém. Não, ela já saiu, o acumulador. Enquanto a gente não rolou tudo, tirou os armários, pronto. Pegou o armário e infelizmente fui achar a mulher lá presa esse daquele tipo de jeito. ocorrência não tem pressa. Você tem que ficar até você ter certeza. A gente aprendeu isso com... É isso. Mas então, é esse banco de ideias que essa molecada vai ter que ter. Porque ela vai escutar o que eu passei, o que o senhor passou, e eles não vão passar. Pô. E tem outra, viu, Paulo? Você falou, né? A tecnologia, o equipamento. Isso tudo realmente vai melhorando, vai aprimorando. Mas nunca vai prescindir do homem. Nunca. E quando não tiver equipamento, por alguma razão, não atende a ocorrência?
E é a experiência daqueles que não tinham, que contam aqui pra gente, que vai dar aquela... Porra, o cara fazia assim. Pois e vai é. saber fazer. Por isso que a escola, né? A gente tem o curso de salvamento à altura. Tem um equipamento pra caramba hoje. Mas onde começa a primeira aula do salvamento à altura? Até hoje. Em cima da cadeira. Cabo da vida, fazendo a própria cadeirinha em cima da cadeira. Porque se não tiver aquele monte de equipamento, o bombeiro vai ter que fazer do mesmo jeito. E não podemos perder isso, viu, Você tá Martinho? falando de altura, eu tô lembrando da entrevista do Bareta, né? Puto, Bareta. Bareta Ele foi um cara Foi que... o cara que deu um upgrade na altura do bombeiro. Né? Na época dele, ele e mais algumas pessoas que ele carinhosamente lembrou de todos, né? Porque a gente não lembra, né? Foi um cara que contou muita história, né? Muita história dos primórdios, da mudança, né? Da evolução do salvamento de altura do Eu bombeiro. lembro também das histórias do Coronel Sampaio. Pô, achei legal demais. A gente já sabia, né? Mas quando ele contou ao vivo pra gente das histórias. O Coronel Sampaio foi um pô, ícone. É um ícone do bombeiro, né? É um ícone Ele do falou e mostrou, olha só que a gente tinha que fazer, que a gente tinha que ter melhores orçamentos, né? Que a gente tinha que ter os melhores equipamentos. Foi no comando do Coronel Sampaio que o bombeiro teve a maior evolução de equipamentos da história. Da história. Dificilmente nós vamos viver um momento igual aquele. É. Das importações, das viaturas de altura. Viaturas essas que muitas estão aí até hoje. Quer dizer, antes do Coronel Sampaio, nem capa de incêndio a gente tinha. Não tinha capa de incêndio. Usava esse capacete que tá aqui atrás de mim. O pretinho ali, ó. É. Bom, essa parte eu tô fazendo, hein? O Paulo Bombo tá ajudando bastante aí no Pô, orçamento. quanto foi o orçamento desse ano? Aí 160 Olha, milhões? Quando a gente entrou, 2022, 57 milhões. Por quê? Tem que tirar, não é o salário. É orçamento para investimento do... Investimento, claro. Investimento, equipamento, serviços, né, que são feitos do Corpo de Bombeiros, alimentação dos bombeiros de plantão, gasolina, aluguéis de equipamentos, enfim, algumas coisas que a gente tem lá. Eram cerca de 57. Aí de 2000 para 2023 a gente já conseguiu passar para 87. E agora, pro ano que vem, 133 milhões. 133 milhões. Aqui na cidade de São Maravilha, Paulo. hein? Que Por quê? maravilha. Eu tive que Parabéns. convencer todos os vereadores que assinaram a minha emenda. Assim, vem cá, pô, tô precisando. Vai precisar do bombeiro? Não, é pra já. Bombeiro não. Bombeiro pode melhorar isso aí. Bombeiro, não, vamos pra cima. Não teve um que falou, não vou assinar. Então, a realidade que a gente tem, comandante, é uma realidade que a gente precisa investir na cidade, tem de onde tirar, tem como a gente fazer, mas a gente tem que ter a seriedade de saber que a gente precisa de tudo isso. Então, igual o Coronel Sampaio. Eu juro pro senhor que eu fiquei lá depois lembrando dele na hora que ele falava lá dos equipamentos. Falei, não, então peraí, o que a gente vai ter que ter aqui? Vai ter que ter um implemento maior? Vai, então pronto. A gente não vai com a viatura para casa, não é? A gente deixa lá para atender todo mundo na rua. Então, temos que fazer isso. E bombeiros são equipamentos que não são baratos, né? Não são. Eu tô aposentado há 1 ano e alguns meses, né? Mas eles já melhoraram, hein? Não, eu digo, o bombeiro equipado Sim. custava na minha época, não deve estar muito diferente disso, 50 mil reais. Ó, eu tô lá, tava olhando agora, uma câmera térmica, desse tamanho assim, ó. Aqui, ó. Ela já vai ficar presa no EPI. Na capa do EPI. Junto com a lanterna, ela vai conseguir ficar presa. Numa ocorrência dessa que o Simão falou que não conseguia achar a vítima, o que ele ia fazer? Opa, tá ali, ó. Pronto. A saída, a foco tá ali. Pera um pouquinho só. Opa, diminuindo a temperatura, eu tô indo pro local mais É uma câmera térmica menorzinha. Porque as câmeras térmicas que a gente tem ainda hoje é assim, né? Aí, Isso, mas aquela lá, ela custa 60, 70 mil. Essa aí já é uma tecnologia que você coloca nos tablets, já sabe onde tá todo mundo, 20 mil. Então, a gente consegue, vai melhorando, pô. Vai melhorando. Vai melhorando. E aí você vai ter o quê? Vai ter os caras trabalhando com os equipamentos. Com mais segurança também, né, Paulo? O próprio bombeiro. O próprio EPI, né? Aquele EPI flexível, que ele vai ter muito mais mobilidade. Que essa foi outra coisa que mudou muito, né? Porque o primeiro EPI que a gente recebeu a capa 3/4, não dava nem para prestar continência que a mão não chegava no capacete. Era tão dura que era pesada. E no incêndio, você protegia a perna ou protegia o não tinha balaclava, né, cara? Pô, não adiantava muita coisa. Quer dizer, é uma evolução. A gente evoluiu. Lógico. Se não fosse isso, a gente não teria o próximo passo. Eu não tinha dinheiro para comprar a capa e calça. Essa que é a real. É verdade. O Jair falou aqui para nós. Ou comprava a capa ou comprava a calça. Quem ia comprar? Eu compro um desse, eu já tenho esse, vou fazer o quê? Era melhor ter todo mundo
com alguma proteção do que muitos sem nenhuma. Sem nenhuma. Naquela época a gente trocava, né? Não era individual. Não, era individual. Não, ficava no quartel. No quartel. Muitas capas eram usadas por 3 bombeiros, Calça. 4 bombeiros. Calça não tinha. Então, quando veio... Mas demorou estágio muitos executivo. anos demorou muitos anos para isso aí ser uma carga individual. Demorou, não foi rápido. Na Vila Mariana, eu lembro que ó, a Vila Mariana era um local diferenciado, ela tinha uma calça DPI pro tenente, ficava Pro lá área. no área. A equipe do área tinha. Só que ficava lá, né? Então você ia, opa, usou, né? Enfim. Era assim. Você está falando de tecnologia, eu estou lembrando aqui da entrevista que foi sensacional, do Coronel Brás. Que a gente entrevistou 2 Brás, né? O Tenente Brás, que foi o Sargento Brás da Prontidão, são 2 pessoas diferentes. E o Coronel Brás, da manutenção. Da manutenção, uma Contou lenda. história. Uma lenda, Lenda, contou lenda. histórias aqui. Pelo amor de Deus. Porra, da construção de bombas de incêndio, De na incêndio. nossa manutenção. Ele que construía. É Ele inacreditável. contou histórias e peças de caminhão e coisas que a manutenção, até hoje, né? A nossa manutenção tem o espírito inovador, é uma coisa que tá lá, né? Esse Agora. espírito inovador até hoje. Mas na época dele fazia na unha, tornearia. Torno, tudo. Porra. Ele contou tudo. E tá Tudo. lá, a bomba dele, dá uma bomba de explodir, hein, rapaziada, pelo amor de Deus. Mas o corpo de bomba que ele adaptou nos caminhões, foi ele que fez a adaptação. Foi ele. Da parte hidráulica e elétrica pro caminhão. A energia motor para energia hidráulica. Foi ele, cara. Foi É ele. inacreditável. O bombeiro é assim, ele tem ao longo das histórias excelências, né? Mentes brilhantes em cada área, né? Tem o cara do operacional, tem o cara da inventividade, tem o cara da gestão, tem o cara... E todo mundo faz parte de um sistema, porque para aquele cara estar lá atendendo a ocorrência, tudo isso aí tem que acontecer. Tem que acontecer. Senão, não acontece. Aliás, em que passeio que é lá na manutenção, hein? Na hora que estiver pronto lá também vai ficar legal. Estão fazendo uma reforma. Depois lá os caminhões antigos, vai lá visitar. Você que gosta É, o do acervo bombeiro, de viaturas. vai lá ver. Você sabe que esse acervo está sendo extrovertido, que fala, Martinho? Extrovertido para a fundação. Ótimo. A gestão desse patrimônio vai ficar no futuro próximo Para aí, Fundabom, né? na nossa gestão. Nada mais justo. A Fundabom é o braço, para quem não sabe, a gente, uma pessoa jurídica de direito público, né? O Corpo de Bombeiros. E a Fundabom, pô, é o braço privado do Corpo de Bombeiros. A gente precisa dar essa agilidade, por isso que tem aqui pessoas especiais para tocar essa nossa fundação, que a gente precisa demais da Mas Fundabom. sabe o que é legal? A gente descobre, a gente tem as ideias, a ideia da gente nunca ela é inova. Dificilmente a gente inova. A gente vê muita coisa, se inspira em muita coisa, mesmo que você não esteja diretamente pensando naquilo, mas é o fruto da experiência coletiva, né? É sempre assim. E a gente agora está com um novo projeto, daqui a pouco a gente vai falar, e a gente foi conhecer um pouquinho melhor a Fundação Cultural do Exército. Puta, o que eles fazem? A mesma coisa que a gente. Olha aí. Só que já fazem há mais tempo, né? Estão estruturados, né? Eles têm uma estrutura muito maior, mas a gestão de todo o patrimônio cultural, do conhecimento, da história, é da Fundação. Pois é, pô. Que é um papel que nós estamos propostos a fazer aqui, né? E estou falando disso porque você fez aí a menção do teu centro de memória também lá na Vila Mariana, as viaturas pô, históricas. Então, né? mas inclusive o Centro de Memória, ele tinha lá uma visita, 1.500 pessoas por mês iam lá, pô, visitar A Vila Mariana. o Centro de Memória. Então ali é um local bonito, aliás, o muro lá que foi feito do Andruchak, né? Marcos Andruchak, para quem passa lá. É uma obra de arte. Obra de arte, uma obra de arte maravilhosa. Então, eu acho que a gente tem que incentivar isso. E a fundação é o caminho, né, comandante? Temos que trabalhar para isso. Uma entrevista que eu lembro também que foi muito bacana, dos parceiros, né? A gente chamou vários parceiros aqui, né? Então, desde apoiadores, pessoal da área técnica de engenharia, o Martim entrevistou. Isso não faz muito tempo, né? Você entrevistou o presidente do CREA. O CREA era o presidente em exercício, né? Atualmente é o vice-presidente, né? Ele estava em exercício porque o presidente estava concorrendo que foi nas eleito, eleições. Foi eleito. Não sei. Não no Conselho Federal. No Conselho Federal, né? Depois veio o Conselho, na verdade vieram antes, né? O Conselho Regional de Técnicos, CRT, né? Deixou até esse livro que está atrás do Palumbo aqui. Eles estão completando 50 anos. Veio também a presidente do Instituto Brasileiro de Perícias, o IBAP, de Avaliações e Perícias. Também a diretora também que a gente entrevistou, a doutora do Museu do Ipiranga. Rosária Ono. Rosária Ono. Você entrevistou a Rosária Ono? Engenheira Rosária Ono. Rosária Ono. Ela e a professora Cecília.
As duas. Foi muito legal conversar com elas, né? Porque o bombeiro, a gente tem as nossas histórias de nós, bombeiros militares, mas a nossa história também é construída, né, com a ajuda de muita gente que não é bombeiro. Mas que estão muito próximos da gente, né? Estamos falando alguns nomes aqui. A gente até pediu pra ela, né? Falou assim, doutora, os bombeiros são legais, pô. Dá aquela carroça que tá lá no Museu do Ipiranga pra gente, né? Lembra? É a primeira viatura do bombeiro que de fato tá lá no Museu do Ipiranga. Tá no Museu do Ipiranga. Então eu falei só, então guarda aquela Guarda com carinho que a gente vai querer ela ainda. Guarda com carinho, pelo amor de Deus. Recentemente o Martinho que entrevistou também, não sei se você se lembra dele, mas acho que não foi a hora da entrevista do Nelson, né? Vai hoje. Vai hoje, né? Vai hoje. Vai hoje não, né? Isso aqui, pessoal, deixa eu explicar. Isso aqui é a primeira entrevista de 2024, que a gente tá gravando em 23, tá? Ela foi no dia 28, que dia é? Hoje é 26. Ela foi no dia 26 de dezembro. 26 de dezembro, o Nelson, que era bombeiro civil da Ford, que foi a primeira vez. Você lembra? Eu lembro do Nelson. Conseguiu os primeiros veículos com bombeiro. Ele não estava na Itália, ele voltou. Exatamente, a mulher dele trabalhava no consulado italiano, tem uma história assim, mas ele é dinossauro, ele tá no grupo dos dinossauros lá dos bombeiros. Tem um grupo de técnicos, né? Pessoal que tem que ter pelo menos 20 anos atuando realmente na área de emergência para fazer parte desse grupo. Aí você vê, foi um cara, né, bombeiro da Ford, que nos deu essa possibilidade. Essa foi uma iniciativa do 8º GI na época, 8º GB, né? Tem que contar a história. Tomamos um puxão de orelha outro dia que a gente não contou isso aí, né? Então vamos fazer justiça. Do 8º GB, 8º Tô falando, hein? Quem foi? Foi o Miranda. Foi o Miranda, tô falando aqui, tá? 8º GI, 8º GI GB. Com o Nelson. E hoje, né, a gente tem esse canal aberto não só aliás, com diversas montadoras, que possibilita que lá na Escola de Bombeiros a gente tenha tanto material, tanto veículo para ensinar Ford, os nossos alunos. A Ford foi a primeira concessionária que abriu as portas para primeira montadora. Era época de Auto Latina ainda. Era de Auto Latina. Treinamento de desencarceramento. Eu acho importante, porque eu tô meio preocupado, confesso. Os carros elétricos. Os carros elétricos, eu tô sim. Tô falando assim, ainda bem que eles vão ter que ir lá na escola, a gente vai ter que treinar bastante. Porque um carro elétrico desse aí pode causar um estrago ainda. A gente tá vendo algumas imagens aí de YouTube e tal, que assustam um pouquinho, né? Mas é um novo desafio, né, Palumbo? É um novo desafio, talvez requeram, com certeza, talvez não, vai requerer novas técnicas, vai requerer novos equipamentos, vai alterar. A tecnologia vai ter que entrar. E como sempre, nós vamos nos adaptar e vamos fazer. O Palumbo, das entrevistas que você fez, conta uma que você falou, caramba, deu da emoção. Você lembra de alguma? Da emoção do Sargento Simão, eu fiquei muito emocionado e logo em sequência veio o Sr. Egídio, né? O Egídio. Da família Medeiros. Então, o que me deixou muito, mas muito emocionado foi o jeito que ele falava a respeito de ser bombeiro. Da essência de ser bombeiro. E não hoje. Porque ser bombeiro hoje, ele é diferente de quando esses caras começaram. Como que era a corporação? O que a gente tinha? A gente não tinha nada. A gente não tinha nem a confiança das pessoas, porque a gente não conseguia chegar em lugar nenhum. Muitas vezes a gente se arriscava, mas a gente não tinha ainda todo o mapa de confiança das pessoas que elas queriam. E eles lá lutando, e ele falando sobre a emoção dele de lutar, de sair, de pedir para fazer o curso de bombeiros, que não deixava ele sair da polícia. E ele não conseguia ser movimentado, mas era o sonho dele ser bombeiro. E ele nadava bem, ele falava que ele treinava. E até hoje ele fala que ele estava nadando quase 80 e poucos anos, e nadando todo dia. Eles nadam todo dia. Todo dia. Família assim, tudo boa de água, todo mundo lá. Os caras nadam pra caramba. Ele tá o Egídio e o Edmundo, né? Edmundo. Que são contemporâneos. O Egídio e o Edmundo. Ambos do primeiro curso de mergulho do Corpo de Bombeiros. São coisas que eu fiquei assim, eu fiquei olhando, falei, olha só, pô, que carinho, que cuidado, que zelo, até hoje. Ele vai falar assim, se tiver que entrar no autobomba aí, eu entro no autobomba e vou embora atender o Correios. Não duvido. Não duvido. Eu não duvido. O senhor teve qual? Qual que o senhor lembra? Eu tive algumas aí, né? Não foi uma só. Do Coronel Sendim deve ter sido legal, hein? Foi. Sendim, sem dúvida nenhuma. Eu cheguei no bombeiro, o Sendim era o subcomandante, né? E ele é tio do Long da minha turma, né? Pai do Silmar, né? Dos meninos. E trabalhei com o filho dele, o Laércio também, o outro filho dele. O Neto, né? O Neto, Sendim, bombeiro o capitão, também. Sendim, é uma família, né? Família.
também os depoimentos dele, e ele ter partido logo na sequência também foi uma coisa que, né, pra gente foi, né? Também aí tem uma coisa já um pouco assim pessoal, né? O Guidetti veio aqui contar a história dele, né? E o Guidetti, que é da minha turma, nós éramos capitães, o acidente que ele ficou preso na laje, em frente ao Hospital da Cruz Azul, nós estávamos de serviço juntos. Juntos, né? né? A gente trabalhava, eu e você trabalhamos com... Estive com ele, mandar um abraço pro Coronel E Guidetti. eu coloquei ele dentro do helicóptero, né? Eu lembro. Ele não lembra de nada. Quer dizer, aliás, uma cena que ele disse que ele lembra assim vagamente é justamente depois que isso aconteceu, foi retirado lá de cima dele, foi ter primeiros atendimentos lá, foi levado até o parque de aclimação, lá o Águia estava pousado, de lá ele foi pro HC. Então ele tem uma imagem assim do helicóptero, é o que ele lembra, né? E relembrar tudo isso, tanto para ele quanto para mim, foi assim... Foi chocante. E algumas coisas que às vezes pega a gente do nada, né? Eu recebi aqui a Erika Torres, né? Legal, né? Da turma de 96, foi minha aluna, né? Chegou aqui com 18 anos de idade. E na hora de acabar a entrevista dela, caiu no choro, né? Não foi pro ar, né, Martim? Porque passa o filminho, né? Na história. Me impressionou aquela história do Coronel Manuel. Putz, conta aí. Não, você conta melhor, lembra aí. Eu não lembro direito, não lembro dos detalhes. Eu aqui, embargado, olhava pro Martim, o Martim aqui vamos assim também. Fazer o merchan do Bomba Café. Agora. Olha lá. Aqui. Vamos de. Ó. Eu sou bom de derrubar café, ainda bem que na edição a gente tira. A Cris falou, olha. Tem homem de pôr café e homem de derrubar café. Esse sou eu. Ó, vou com todo cuidado. Aqui. Vai chegar. Pronto. Escravos de Jó. Jogavam Caxangó. Ai, que maravilha. Mas cada história, porque... Não, mas essa do Manuel você tem que contar. Puta. Essa história do Manuel... Ele emocionou, a gente emocionou, né? O Coronel Manuel conta. Mas deixa eu falar do Bomba Café primeiro, né? Fala do Vamos lá, estamos oferecendo aqui para nossos convidados, né? Que não são convidados, são pratas da casa, o cafezinho do nosso Bomba Café, o café temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica aqui na Anitta Garibaldi, número 25, no térreo. É um café temático com memorabilia de bombeiro, muitas fotos, muitas histórias, ponto de encontro de veteranos. Todo veterano está aqui pelo centro, vem aqui. Eu tô direto. Você é frequentador assíduo e é muito bacana. Venham conhecer o nosso Bomba Café. E aí, se quiser comprar um presentinho, sobe um andar, vai na lojinha da fundação, do nosso parceiro SOS Sul. Essas estatuetas que vocês estão vindo, grande parte que vocês estão vindo aqui de memorabilia é da nossa loja. Venham aqui, um excelente presente para você presentear os seus amigos, colegas e admiradores roupa de molequinho. Roupa da molecada, boné, camiseta. Molecada vibra. Mas e aí? Mas aí a história do Coronel Manuel. Aí ele conta que ele era o comandante de bombeiro no acidente da TAM, do segundo acidente da TAM, de 2007. Você lembra disso? Você estava no gabinete já há algum tempo. E ele falou que os familiares das vítimas estavam, eu me lembro disso, eles estavam naquele hotel do lado do shopping Ibirapuera. Que já teve várias bandeiras, eu nem sei qual é a atual lá, tá lá até hoje. E em algum momento o pessoal da TAM o convidou para ir lá, dar uma palavra para os familiares. Os familiares, a gente estava acompanhando. Você estava junto. Tava lá com os familiares. Então você vai lembrar disso, que a hora que ele entrou, uma menina agarrou ele na perna e falava para ele, salva meu pai. Né? Aí ele levou uma palavra de conforto, falou, estamos fazendo o possível, o bombeiro está trabalhando. E ele falou que isso teve um efeito assim muito importante ali no emocional das pessoas, naquele momento terrível que elas estavam vivendo. Passa alguns anos, o Coronel Manuel, já aposentado, ele trabalhou um tempo, você lembra disso, na subprefeitura da Vila Mariana, ele foi o subprefeito. Onde ele está trabalhando, a secretária fala, olha, tem uma senhora com uma moça querendo conversar com o senhor. Ele, por favor, pode entrar. Quando entra lá, claro que ele não lembrou, uma senhora, uma moça, já formada, dizendo, eu queria vir aqui conhecer o homem que tentou salvar meu pai. E era aquela menininha que... Nossa, isso daí, nessa hora ele chorou, eu chorei, o Pavão chorou. Tô abrindo berreira aqui, foi aquele momento de silêncio no podcast. Eu tô quase chorando de novo aqui. Mas a nossa vida de bombeiro, quanta coisa, né, Paulo? Que passou toda vez. Quando você chegava num lugar, tentando tirar as pessoas lá de dentro de... Mais recente, né, essas ocorrências, de dentro de carro, preso às ferragens, com as aulas lá do Betinho, né, com as aulas do Camarguinho lá na ESB. Pô, fala sério. Camarguinho, primeiro
comandante de força-tarefa no exterior de uma operação de... Cooperação. Uma operação de Nossa, Eu sou fã essa dele, série cara. vale ser assistida Essa várias a vezes. inteira, né? Que conta a Turquia, Várias que vezes. foi a participação do Série do Bombeiros Gaed. na Turquia. Tem que chamar os caras do Canil também. pra Vieram fazer a aqui, viagem. vieram. assista, tá tudo, Tá todo mundo aí. tá tudo gravado. A gente fez uma série de, acho que pelo menos uns 6 episódios, né, Martinho? Não me lembro o número, Não, mas mas assim, pelo foi menos. completo. Foi completo. Foi O senhor completo. já trouxe também, quem foi aquele que derrubou o caça? Quem que foi? Essa história não não demais, meu. Os caras derrubaram um Pô, F5, essa meu. daí precisa contar, não contamos. Não dá spoiler, pô. Já Não tem... precisa contar essa Eu daí. não lembro os quem caras- que era o Essa Área. daí, cara. Foi do área, né? Não, alguém que tá vendo aí vai lembrar pra Vai gente. lembrar. Depois vocês vão Vai. lembrar, nós vamos chamar. Nós vamos lembrar. Ó, quem derrubou o caça? O cara derrubou um F5. Derrubou um caça. Derrubou o F5, cara. Aí eu não quero contar a Ele história. contou essa história. Não, pior que a história é de verdade. Só que esse derrubar o caça tem uma outra. É de um outro jeito, né, É, Paulo? de É outro que a gente jeito. não lembra da história, nós Mas ele lembramos. derrubou do É. guincho, né? Ele derrubou do guincho. Como eu era JD, tinha coisas que não chegavam no meu ouvido. Ainda bem. Não, essa daí. Essa daí eu queria ver o cara Ainda apagar. bem. Velho. Como é que ele ia apagar? O cara derrubou o F5 do guincho. Eu preciso cara. lembrar quem é. Agora eu sabia, mas a gente já ficando velho. Mas quem tá ouvindo aí e conhece a história vai contar Não, pra daqui nós, a pouco Paulo. a gente vai chamar ele aqui. Fica Olha, assim. mas uma coisa que eu acho que foi muito legal, esse ano a gente trouxe muita gente para falar de saúde mental. Foi muito legal O também. Diógenes, A veio Isabela vários- Camargo. a Isabela Camargo. A Cabo Rimoli, né? A Rimoli. Foi muito Ah, legal. tá Cabo muito Rimoli. legal. E o Nelson falou isso nessa entrevista que foi Foi a hora dia 28 de dezembro. dia Dia 26, 26 de dezembro. 26, né? Ele escreveu uns artigos sobre a psicologia da emergência, né? E ele falou alguma coisa a respeito. E tem um lado, né, que a gente negligencia no bombeiro, às vezes. Acho que hoje nem tanto, né? A gente tem até um núcleo Hoje tem um de NAP, apoio né? aqui, né? Mas é um impacto que a emergência tem no psicológico do bombeiro, né? Eu lembro até hoje de emergências que ficaram muito marcadas para mim, não foram emergências com final feliz, né? Só que naquela época você não podia falar sobre isso. Assimila o golpe. Enfim, você não podia falar que, puxa vida, eu tô com medo de ir numa ocorrência e encontrar de novo aquele quadro, né? Às vezes com crianças, jovens, né? E isso fica na vida da gente pro resto da vida, né? Porque Imprime, né? hoje, né? Eu tenho é o que a filhos gente com lembra, 20, 23, 22, 21 anos, e quando eles saem à noite, aquelas imagens vêm na minha memória, Claro. né? Claro. E a gente fica angustiado com isso. Então, assim, hoje, graças a Deus, o Corpo de Bombeiros dá atenção para isso, né? O mundo está dando atenção O mundo pra isso, inteiro, Claro, né? a saúde mental é fundamental. E E foi muito o- importante e o- essas e o entrevistas que a gente podcast trouxe. realmente foi muito. Esses episódios valem a pena ser assistidos de novo. São legais, né? E a gente tava falando aí, usava a calça. Você usava a calça do outro. Aí depois chegava na ocorrência e ia tomar água. Aí ficava lá, ai, daqui a água, né? Aí não encosta na boca da garrafa. Por falar garrafa. Escuta, não É. tem nessa, pô. Por Fica falar 30 garrafa. 30 anos trabalhando com os caras, vai daqui isso aqui. Vai pra meu. boca. Quem fala garrafa e Coca-Cola tem a história do Coronel Freire que nós contamos aqui também. né? O Freire veio também? Veio? Veio. Que bacana. O primeiro Ele achou, mergulhador ele achou que eu não ia puxar essa Não, história como é que dele. foi mesmo? Fala Pô, de mergulhou novo na aí. A história Antártida, dele? pô. A história da. Mergulhou na Antártida. Desculpa aí, o Freire tá público, tá no episódio, você já contou já, mas o Freire foi numa operação no Vicente. O Dias era o motorista do primeiro, precisamos trazer esse cara aqui, do primeiro GBS. E o Dias, né, pegou uma garrafa de Coca-Cola, geladíssima, né, e colocou, batizou, fez ali como é que chama, como é que chama aquela bebida? Coquetel? Não é, tem um nome. Cuba Libre. Uma Cuba Libre. Cê é louco. O Freire nunca bebeu na vida, o Nada. Freire era o ar. Aí um incendião, fogão, Bicho pegando. pegando, Toma água do tanque, vê uma uma Coca-Cola. hora ele vai pra viatura pra dar uma descansada depois de algumas horas. A hora que ele olha pro lado, aquela garrafa suada de Coca-Cola. Suada, sabe? Aquela que tirou do freezer. O Freire não teve dúvida, abriu e começou a dar uns golão. Ele ainda tentou avisar: não, tenente, não. Já era, tomou. Ficou bêbado. Puta que. O Freire não bebe.
Não bebe nada. E ele falou, eu vou te prender, eu vou te levar pra pagar PM. Vai não, Tenente, se eu for, tu vai ter que fazer exame de dosagem, então tá bêbado também. Não, é cada uma, né? Fantástico. As histórias também da ESB também foram legais, né? Muitas. Foram muito legais, né? A gente trouxe aqui pessoa. Tá pra vir o Arrisson. O Arrisson agora em 2024, né? Já era pra ter gravado ano passado. Ele e o filho dele. Ele e o filho dele vão vir, o Renan, que é a continuidade. Mas muitos. Ou o Coronel Aurélio, né? Você é louco. A entrevista do Coronel Aurélio contando os bastidores, ali da ocupação da ESB, né? É. E outros. O Coronel Arlindo também veio. O Coronel Arlindo era o comandante, né? Arlindão, comandante. Quando veio a ordem do Carqued, vão ocupar a escola. Em 1999. Então são histórias que vale a pena ser revista para contar. Porque chegar na escola hoje lá e ver tudo pronto é uma maravilha, mas saber a dificuldade, os desafios. O CBO foi lá, o primeiro lá. O seu CBO o primeiro. A gente começou aqui na Central e a gente foi em dezembro para se formar em março. Nós fomos para lá. O rancho é onde tem as árvores, as 3 árvores lá. Isso. O rancho era ali. A nossa sala de aula onde é a OGE. A OGE da... É verdade, porque tudo começou no prédio que hoje é administração, né? O rancho era o ar livre? Era um barracão de madeira. Era um barracão de madeira. Aí vinha comida, a gente, tá bom. E tá marchava no terrão lá, né? Marchava no terrão. A primeira vez que a gente passou, aquele terrão subiu tudo. Caramba, aí os caras estavam tudo bravos porque era o coronel, era o capitão Antônio Marcos e o major Paulo. Era o Paulo. Meu, os caras... Eles queriam pegar qualquer um ali pra qualquer coisa. Então os caras, os tenentão lá batendo presença. Marcou presença. Marcou presença. Onde a gente ficava era no banco. O alojamento nosso era no banco, onde é a agência bancária. Sim, que nem tá mais lá, agora também já não tem mais agência bancária. Eu sei exatamente o que você tá falando. Ficava lá a agência bancária e a gente ficava lá dentro. Você fala, o que você pensava quando você via aquilo? Isso aqui vai dar certo. Você imaginava que ia chegar onde chegou? Eu imaginava, porque quando a gente olha, sem brincadeira, quando a gente chegou lá a primeira vez e a gente viu todo aquele prédio do alojamento cheio de terra, de mato lá dentro, aquele outro, o prédio da própria administração, onde é o prédio do comando, tomado de sujeira, mato pra tudo quanto é lado, a gente olhava assim e falava assim, olha o tamanho disso aqui, cara. Tem gente... no passado, agora, recente, pensando muito grande o nosso corpo de bombeiros. A ideia era essa mesmo, pensar grande. Pensando muito grande a gente não vai poder olhar aqui e não fazer nada por isso aqui. Hein? É verdade. A gente olhava um pro outro, falava lá, passava e a gente fazia algumas ações lá também para ajudar a limpeza. Não era só aluno, né? Não era só quem aluno. Tava naquela época lá ajudou praticamente a construir, plantou grama, colocou bloquete. Antes de plantar grama, eles tiveram que carpir muito. Veio o Carmona e o Cássio aqui, sargentos do 4º GB, que foram da turma de CBS, né? Que foram buscar, a gente foi buscar. Né? E eles falaram, olha, tinha mato da nossa altura. Isso aí, pô. A gente teve que carpir tudo. Aquilo. O pessoal falava, vamos plantar grama. Não, antes de plantar grama, teve que arrancar muita coisa. Então, eu achei isso, sério mesmo. Quando a gente chegou, falou assim, peraí, se isso aqui é um prédio de administração, não é sala de aula, então olha a administração, olha o prédio de sala de aula, olha a pista de incêndio, olha a pista subterrânea, olha umas torres. Quem que tem isso? Ninguém tinha isso. Assim, opa, vamos pra cima. E tem que tirar o chapéu pros comandos, né? Era um recurso que vinha da Infraero que ia pra lá. Era recurso do FEPOM. De tudo quanto é jeito, colocou ali na escola. E esses caras têm o meu respeito. Porque o que eles foram fizeram, corajosos. Foram corajosos. Muito. Porque não tinha. Cadê o orçamento? O orçamento. Precisava na unha. Mas, o Paulo, a história só se repete, porque a história do nosso prédio aqui, da Central, que nem, hoje a molecada não fala mais Central. A gente acho que tem gente que nem sabe o que é Central. Mas o prédio do comando do Corpo de Bombeiros, a história é exatamente a mesma. A história só se repete. Uma obra que ficou parada, inacabada, até que houve uma ameaça. Vai perder o prédio, então vamos ocupar e vamos terminar. E assim foi feito. E aí dizer, saiu a história do bombeiro é assim. Da Taguá, né? Da onde que era? Que na São Joaquim não, né? São Joaquim, São Joaquim. Aí saíram da São Joaquim, invadiram tudo aqui de volta. Quantas bases de bombeiro no interior não começaram assim? Com uma edícula, com um barracão. Quantas bases de bombeiro? Sem falar de política, mas a molecada não vai saber.
que até sem terra quis invadir nossa escola. É verdade. Teve Você essa sabia época. dessa não? Sabia? Teve essa época. Teve essa Teve época. essa época. Teve que ter uma reintegração de posse lá. Os caras foram lá brigar. Era a mais gente sem terra mais ou menos, viu? Porque era sem terra que construiu a piscina na chácara. Né? então, mas estavam lá, né? Mas até hoje é perigoso lá uma área que a gente é monitorada porque tinha piscina. Tinha casas com piscina, né? Chácaras com piscina. Tinha poços, né, de água, então ali tem uma área que hoje a vegetação cresceu, a gente construiu lá a pista de treinamento de combate à intensidade do fogo, mas aquele entorno ali, ele sempre requer atenção. Tanto que a gente tem um muro lá, né? O maior muro. 5 km de muro. Os caras falam lá que até lá de cima do satélite. Quase do satélite dá pra ver o muro maior que a muralha da China. Piadas tem várias. Eu sei, pô. Mas Itaipu, a muralha da China e a muralha da ESB. Não, mas não tem que ter isso? Vai fazer o quê? Ó, a gente tá chegando no limite do tempo aqui, a Cris tá levantando a plaquinha pra nós aqui. Então, assim, antes de encerrar, cada um aqui, eu gostaria, viu, começando pelo Martinho, Palumbo, da gente falar um pouquinho o que a gente espera de 2024 aí para o nosso podcast. Martinho. Olha, eu espero que a gente tenha realmente entrevistas abundantes com muita gente interessante. A gente já convidou muita gente que não pôde vir ainda. É verdade. Né? E o que eu espero também é que as novas gerações de bombeiro tenham esse espírito que nós aqui tivemos. Né, de ir além da sua própria limitação. Né, a gente não criou nada do que eles veem hoje sem muito esforço. Foi necessário trabalhar fora do horário, foi necessário fazer muito além do que era determinado, esperado, para chegar a esse próprio podcast, né, tá aqui nesse ponto que a gente está, porque a gente foi além. Eu lembro do dia, né, em que o comandante, o Pavão, resolveu entrevistar o comandante do Corpo de Bombeiros de Brasília. O Alan. E o Alan, a gente só podia gravar à noite, aqui, porque a gente gravava lá no café. E o café só está disponível à noite. Comandante radioativo. Exatamente. Ele mesmo. E aí... Abraço, Alan. Abraço. O Pavão falou assim, Martinho, o comandante de Brasília só pode gravar às 11 da manhã, porque ele vai pegar o avião. Bom, foi uma correria e acho que em 1h30 tava tinha um tudo cenário pronto aqui. Que não era esse. Não era esse, foi a segunda fase do podcast. Segunda fase. Então essas coisas acontecem porque a gente vai além das possibilidades. Se você ficar só nas suas possibilidades, acho que a geração atual é muito isso, né? Eles são muito cautelosos, eu acho que isso é bom, né? Eles são muito respeitadores, isso também é muito bom. Eles têm uma noção de alteridade importante, mas ao mesmo tempo eles se limitam muito. Né? Então as coisas acontecem e a história do bombeiro é a prova disso, de que acontece quando a gente vai além do limite. A gente é da geração solta o rojão, depois corre atrás da vara. Exatamente. A mensagem é essa: vamos além do limite. É isso aí, sem medo. Não nos contentemos com a nossa própria capacidade ou possibilidade. Pode acontecer muito mais do que isso. Verdade. É isso. Palombinha. Bom, eu espero que o ano que vem... Esse ano. Já vai uma hora no ano que vem. Já estamos eu espero que 24. esse ano a gente consiga trazer o pessoal que trabalha junto, algumas guarnições. A gente coloca aqui, vamos trazer uma guarnição do resgate lá de Itaquera. Põe os 3 aí, vai. Vamos falar das ocorrências. Porque cada dificuldade, cada ação que a gente tem, que às vezes pode servir de banco de experiência. Sem dúvida. E fora as histórias engraçadas, né? Tem que a gente muitas. tem cada uma, né? Então essa daí vai ter que ter, vamos chamar esse cara aí que derrubou o avião, esse aí vai ter que ser, ele vai ter que estar aqui. O cara derrubou um F5, cara, inacreditável. É no guincho, tá, pessoal? E Depois a ele gente conta. E ele conta, você chora de rir ele contando, cara, é inacreditável. Tem a história de um fantasma que chamou o bombeiro, né? Tem fantasma. Essa você tinha falado pra gente trazer. Bittencourt. Na Regis Bittencourt. Quem que era mesmo? Era de Campinas. Era de Campinas porque a gente tava outro dia lá na festa de veteranos. E aí você quer ter história legal, é na festa de veteranos. Né? Aliás, aquele livro lá do Coronel Edson lá que tá aí, escreveu, tá no cenário. Aqui, ó. Fala sério, se você nunca viu esse aqui, ó,
Dá uma passadinha, pega esses insights aqui, ó. Tem aqui na nossa lojinha o livro. E Histórias de ele Bombeiro. é Histórias de bombeiro. Ele é bem curtinho, São contos, né? Contos. Então, 2 folhinhas, 3 folhinhas, cara, cada uma que você fala, é inacreditável. Então, Mas eu essa espero, do fantasma a gente precisa trazer Precisa aqui. trazer em 24. espero aí que a gente tenha um excelente ano de sucesso, com bastante novidade para que a gente possa ajudar a nossa população, salvando a vida delas naqueles momentos mais difíceis. E é por isso que vocês fazem parte de uma corporação com 143 anos, recheada de história, recheada de muitas emoções. E eu tenho certeza que vocês vão desempenhar esse papel. A gente tem muito orgulho dessa atual geração e a gente tem que passar o nosso legado. Por isso que vocês têm que acompanhar sempre o 93 BombaCast, que cada vez você vai chegar numa ocorrência e você vai lembrar. Puxa, eu escutei aquele antigão falando Contando isso o aí. que ele fez. E depois você vai falar, você tinha razão. É o que eu falo pra ele hoje. A gente vê, tem uma coisa que você fala de antigão, né? A gente percebe o seguinte: quem sai do bombeiro continua no bombeiro. Não sai, né? Os antigos que vêm aqui, pelo que eles falam, eles estão acompanhando o que está acontecendo Eles sabem no o que está bombeiro. acontecendo. Então o bombeiro que está lá na ponta da linha, ele não está sozinho. É verdade. Tem muita gente por trás olhando. É verdade. A gente tá atrás aí, quem sabe consegue uma legislação que nem da Força Nacional, dando 5 anos. Os caras que saíram nos últimos 5 anos, se ele quiser fazer uma Seria operaçãozinha excelente, aí. hein? Maravilhoso. Aí só que nosso aí a gente já tem, nós já tem 10, né? Tem 20 daqui a pouco. Então, Não, eu os só caras tenho um por enquanto, eu tô dentro. Não. Mas não tem um. A minha mulher já me olhou com o cara feio ali já. Não tem um. Se chegar pra um cara e falar pra ele, você quer tirar o botão? Aí ele fala, agora. É verdade. Eu vou falar um pouquinho sobre nossas expectativas e a gente até já deu alguns spoilers aqui, né? Mas a gente vai contar porque são coisas que já estão até para acontecer. A gente vai começar a fazer nosso programa ao vivo, né? Não será mais o formato gravado. Então nós faremos um programa semanal ao vivo, que vai possibilitar a gente interagir, né, com quem assiste, com o público, que é uma coisa que a gente foi muito comedido em fazer antes, pela questão técnica, né? Como bem lembrou o Martinho, nós somos feitos para isso, né? Nós sabíamos tudo disso aqui. Então a gente apanhou, aprendeu bastante. E nós vamos fazer um só e o senhor vai ver. Nós vamos sair daqui, a gente vai ligar no telefone e nós vamos acompanhar essa ocorrência. Calma que agora eu vou contar a segunda parte. Porque agora eu posso contar, porque a gente já conseguiu recurso para isso. Nós estamos colocando no ar a Rádio Fundabom. 24 horas. Então esse podcast vai passar a fazer parte da programação da rádio. Então ele vai ter áudio, evidentemente, mas também vai ter a imagem, uma rádio por aplicativo, né? E na verdade nós estamos percorrendo um caminho, que eu até já falei um pouquinho, né? Da Rádio Verde Oliva, que é a rádio do Exército, já existe há alguns anos, né? Onde eles fazem exatamente a mesma coisa, que é mantida pela Fundação Cultural do Exército. Então a gente se inspirou nisso e pedimos ajuda aos nossos amigos parlamentares, no caso o deputado estadual, eu posso falar o nome dele, o Lucas Bove, grande apoiador da Fundabom, e nós vamos colocar. Então agora nós vamos, além de você, que na Câmara Municipal é um dos nossos principais apoiadores, conto com você também para esse tipo de projeto. E a ideia é essa, Palumba, a gente vai ter uma rádio no ar 24 horas com programação, música, informação, clima, tempo e bombeiro. Isso é o nosso sonho, Palumba, que nossa rádio seja aquela rádio, sabe aquela rádio que fica baixinho no quartel, na telegrafia? É a Rádio Fundabom. Você está ouvindo a rádio da Fundabom, a Fundação de Olha, Apoio ao nasceu Corpo para de isso, Bombeiros. nasceu para isso. Aproveite nossa programação, escute o podcast da Fundação 193 BombaCast, não perca os episódios. Ó, já tá fazendo um shot já. Mas é isso, gente. Olha, meu pai era locutor de rádio. Seu pai era locutor de rádio? Meu pai não. Meu pai era Você vai ter que locutor de contar. Seu rádio. pai era coronel, Martinho. Como ele era locutor Mas de rádio? antes de entrar na academia, ele lá em Itapetininga. Pô, você nunca contou isso? Ele era locutor da radiodifusora de Itapetininga. Que legal. Ele fazia um programa que chamava O Crepúsculo. O Crepúsculo era uma radionovela.
Sabe aquela que o pessoal Seu pai era personagem de radionovela? Ele, não sei qual era o papel dele ali. Na radionovela tem o comentarista, né? Aquele que vai contando o que está acontecendo. Sim. Né? E os personagens vão se conversando, né? Quando termina o diálogo, o comentarista entra. Martinho, tá no seu DNA, Martinho. Querido pai aí que tá no plano espiritual, né? Foi ele que me trouxe essa... tava aqui, ele deve estar aqui junto comigo, né? Provavelmente. Vai saber. Uma radiodifusora de Itapetininga. Então, olha, o Martinho é uma caixinha de surpresa mesmo. Essa eu não sabia. Puta, acho que Ele ninguém sabia. Ele fica escondendo o ouro. Ele é muito velho, tá soltando. Meus queridos apresentadores do 193 BombaCast, obrigado pela história, por ajudar a gente a construir o que a gente está construindo aqui. Eu tenho certeza que fazem de coração, né? E fazem porque realmente a gente ama. Como você mesmo falou, nunca deixa de ser o que a gente faz. Muito obrigado. Estamos aí sempre juntos, 2024, com novos desafios. E eu tenho certeza que nessa mesa aqui eu tenho 2 grandes amigos que são responsáveis e que serão grandes colaboradores nessa ideia aqui, para cima e avante sempre. É isso. Com certeza. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast, o primeiro de 2024. Já contamos algumas novidades que aconteceram desse ano. Esperamos continuar contando com a assistência de todos vocês. Muito importante, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho e acompanhe a programação. Não vou falar mais das segundas e das quintas-feiras, porque isso também vai mudar, mas isso é pra gente falar daqui a pouco. Muito obrigado e até a próxima.